Olá, tudo bom? Paz seja convosco. Vamos para mais uma aula da nossa escola bíblica e nós vamos dar continuidade, claro, né? Nós terminamos a lição número 1 na outra aula e a nossa lição número 1 era sobre redescobrir, né? O sentido de ser membro, né? Descobrindo aí um novo sentido de ser membro da igreja. E a nossa segunda aula é o que é ser membro da igreja, né? 1 Coríntios capítulo 12, verso 27 diz: Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então, para nós darmos uma introdução e nós entrarmos nesse assunto, né, de o que é ser membro de igreja, eu quero te convidar a orar comigo, amém? Vamos orar? Pai, nós estamos aqui e nós confiamos, Senhor Deus querido, Deus amado, que o Teu Espírito Santo nos conduz dentro desse aprendizado, nos conduz nessa caminhada. Senhor, que venha fazer a diferença em nossas vidas e que nós possamos colocar em prática. Que cada aprendizado, Senhor, nestas aulas de escola bíblica, Senhor, seja algo realmente, Senhor, forte sobre as nossas vidas, não forte por ser algo novo, mas forte por ser algo que nós vamos querer e vamos colocar em prática a cada dia, a cada momento. Senhor, dá discernimento, dá direção para essa pessoa que está comigo, Pai, para que ela possa entender, compreender, Senhor, aquilo que Tu tens para nós, Pai. Em nome de Jesus, eu coloco a minha vida, coloco a vida de cada aluno nas Tuas mãos, crendo que o poder do Espírito Santo vai nos trazer discernimento, vai nos trazer sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Amém, querida? Então, o que é ser membro de igreja? Nós precisamos redescobrir a grandeza, né? E a maravilha que é a igreja de Cristo. Mas para isso, é necessário a gente ter um novo olhar sobre a igreja. Não um olhar do século 21, mas um olhar do Novo Testamento. Um olhar da palavra, né? Nós precisamos tirar, né, o nosso olhar dos números, das preocupações com os números, né? Quantos aceitaram a Cristo, quantos batismos, quantos membros, quantos vêm ao culto. Então a gente tem que trazer um olhar, não que a gente não tenha que ter a organização denominacional sobre isso, mas como igreja, nós precisamos tirar o olho da questão da numeração, entendeu? Dos números, porque essa é uma preocupação típica desse tempo, né? Impressionados com o quê? Com a relação custo versus benefício. Então, qual é o benefício que eu vou receber? Nós falamos já muito na outra aula, né? Sobre a questão do servir, sobre a questão do compromisso, né? Então, nós fomos enveredando aí nessa questão do custo versus benefício, nós fomos enveredando por um caminho numérico, quando a preocupação tem que ser a qualidade, né? Eu sou membro do corpo de Cristo. Qual é a qualidade desse membro do corpo de Cristo? Como eu estou agindo, o que eu estou fazendo, né? Porque ser membro de igreja é se relacionar com pessoas. E infelizmente, nós vemos muitas pessoas que procuram um lugar onde elas possam entrar e sair sem ser vista. Só que nós precisamos nos relacionar com as pessoas, nós precisamos nos relacionar com os irmãos, nós precisamos nos relacionar com a igreja de Cristo, né? Então, a palavra de Deus diz assim, ó, em Atos capítulo 2, verso 41, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. A primeira igreja, quando ela nasceu, ela era reunida ali de pessoas que aceitaram a Cristo. Então, ela era formada por pessoas, né? E não por templo, não por paredes, né? Então, não era necessário ter um templo, né? Para se formar igreja. Isso vem enraizado sobre as nossas vidas do catolicismo romano.
Os nossos colonizadores, eles construíram templos onde eles chegavam porque dava a ideia ali de domínio. Então, onde estava um templo, estava um domínio religioso ali. Igrejas, elas têm templos, mas elas não são templos, entende? Elas têm templos, mas elas não são templos. O templo é um meio e não um fim. As pessoas, elas precisam se relacionar entre elas. Partindo desse pressuposto, nós entendemos que as pessoas precisam se relacionar. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 2:44. Veja uma coisa, eles não estavam se relacionando com o templo, mas sim com as pessoas. É preciso aqui destacar o fato de que hoje em dia muita gente se relaciona com o templo. Muitos de nós temos identificação com o templo e não com as pessoas. Se identificamos com um espaço geográfico e não com as pessoas, né? Nós sabemos que dentro dele acontecem as celebrações, mas o que a gente precisa entender é que nós não podemos nos relacionar com cadeiras, nós não podemos nos relacionar com parede, nós nos relacionamos com pessoas. O templo ele é o meio e não o fim. Ele nos ajuda nas celebrações, nas comemorações, nos ensinos, nas reuniões, mas ele é o meio e não o fim. Há pessoas que se relacionam com o templo, o local onde elas ocupam, e elas conhecem bem as dependências do templo, mas por vezes elas não conhecem as pessoas que congregam ali. Os nossos irmãos do Novo Testamento estavam juntos, isso indica relacionamento. E ainda num outro verso, em Atos 4, verso 32, diz: da multidão dos que creram, era um só coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Já perceba aqui uma verdade. Pessoas se relacionavam porque criam. Eles se relacionaram porque creram. Nós, a igreja, é a união daqueles que creem. Então, ser membro de igreja é se relacionar com os que creram. Nós temos alguns detalhes aqui importantes para a gente poder frisar. Porque se a gente se relaciona com pessoas, então a gente precisa lembrar que os membros da igreja, eles são diferentes. Nós vamos nos relacionar com pessoas diferentes. Quando em 1 Coríntios 12, 20, o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Então, nós vemos que as pessoas que creem, elas são pessoas diferentes, que vêm de lugares diferentes, que têm costumes diferentes, e nós sempre vamos correr o risco de querermos nos relacionar com quem nós mais nutrimos amizade, com aqueles que combinam com as nossas ideias. De certo modo, isso é normal de acontecer mesmo. Porém, não podemos de modo algum nos relacionar apenas com as pessoas que nos agradam. E a gente tem que tomar o cuidado para isso não acontecer, porque se acontecer, nós acabamos fortalecendo relacionamentos apenas com pequenos grupos, desprezando a comunhão com a igreja. E aí é onde nós vamos correr o risco de formar nossas próprias igrejinhas dentro da igreja, e isso é um grande risco. Então, vamos ver na prática o que pode acontecer se a gente começar a se relacionar só com as pessoas que a gente se identifica, começar a fazer esses grupinhos. Se nós só apoiarmos as ideias de nossos amigos ou familiares dentro da igreja, nós vamos desprezar e até ridicularizar pessoas que não fazem parte do nosso círculo. E quando nossos amigos derem ideias, que às vezes podem até não ser tão boas, nós vamos elogiar. Nós vamos comprar verdadeiras brigas, queridos, por causa dos nossos amigos. Talvez você já ouviu, né, falar daquela pessoa assim: ah, nossa, fulano foi disciplinado. E você viu? Um monte de gente saiu da igreja com ele porque ele foi disciplinado. Ou talvez aquela situação: ah, brigou com um da minha família, brigou com todo mundo. Então, às vezes, a pessoa tem ali
um interpério ali, um desentendimento com alguém, e aí toda a família começa a perseguir aquela pessoa e tem um desentendimento também. Isso é um risco muito grande, porque a gente esquece que a gente é unido pelo sangue de Cristo, não por preferências, né? Então, também a gente corre o risco de se alegrar apenas com o que o nosso grupo faz, sabe? Tipo, não. Então, nós vamos fazer o culto do diaconato. Então, vamos pra cima. Então, a gente vai se alegrar porque eu sou diácono, porque eu sou desse grupo, porque eu gosto. Mas se for de outro grupo, eu não vou apoiar. Eu não vou estar junto. Se for outra ideia, eu não vou estar junto, né? Então, a gente começa a nos alegrar só com aquilo que o nosso grupo faz. E esquece que a gente precisa se alegrar com toda a igreja. E nós vamos começar a nos tornar elitista. Vamos começar a escolher as pessoas demais. E aí vamos limitar a entrada dessas pessoas nos grupos, seja de louvor, seja de diaconato, seja das crianças. Nós vamos limitar as pessoas. Nós não podemos esquecer que Romanos capítulo 2, verso 11 diz: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, essas coisas, elas acabam acontecendo e acontecem em todas as igrejas, tá? E nós precisamos, então, ampliar o nosso relacionamento com as pessoas. Caso contrário, nós estaremos fora do propósito de ser igreja, né? Então, se nós agimos assim, sem perceber, se agimos da maneira das quais eu falei para você, só apoiando as ideias dos nossos amigos e familiares, comprando verdadeiras brigas por causa dos nossos amigos, nos alegrando apenas com aquilo que nosso grupo faz, se nós começarmos a nos tornar elitistas, se a gente agir assim sem perceber, nós vamos nos tornar fechados à entrada de novas pessoas, elas vão chegar na igreja, mas elas vão ficar perdidas porque elas não vão encontrar um ambiente de aceitação, elas não vão encontrar um ambiente agradável. Nós vamos começar a ficar fechados às novas ideias. Em geral, pessoas diferentes, elas trazem novas ideias. E se nós não nos relacionarmos com ela, nós vamos nos fechar para as grandes possibilidades que Deus pode trazer através dessas vidas. Então, nós podemos correr o risco de perder o senso de igreja. Quando nos fechamos a um pequeno grupo, nos relacionamos só com ele, ali a depender do que eu gosto ou não, do que o meu grupo pensa ou não, então nós seremos contrários ou favoráveis das ideias, a depender do meu pequeno grupo, a depender daquelas pessoas se elas estão de acordo comigo ou não. E aí a gente acaba perdendo o que é a noção de reino, porque nós vamos achar que todo o reino se resume ao quê? Ao meu pequeno grupo, aquele pouquinho de pessoas. Então, é necessário, queridos, é necessário que a gente entenda que ser membro é se relacionar com pessoas. E a gente precisa se lembrar também que todos os membros da igreja são crentes, ou pelo menos deveria ser, né? Todos são crentes, ou pelo menos deveria ser. Porque a frase aqui da igreja primitiva é assim: da multidão dos que creram. Então, da multidão dos que creram. A gente precisa se lembrar sempre, sempre, eu e você precisamos nos lembrar sempre, que antes de amigos, antes de familiares, antes de velhos conhecidos, antes de partidários das mesmas ideias, nós somos crentes em Cristo Jesus. Então, nós precisamos nos lembrar disso. Nós nos aproximamos como irmãos por causa de Jesus Cristo. Por causa do amor de Jesus, do sacrifício de Jesus. Então, é da multidão dos que creram. Nós não podemos nos esquecer que todos os membros da igreja devem ter o mesmo propósito: buscar a Deus e fazer a sua vontade. Antes, a palavra diz, antes está, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Quem nos aproximou aos demais membros da igreja foi Jesus Cristo. E quando eu falo todos os membros devem ter o mesmo propósito e buscar a Deus para fazer a sua vontade, é porque em Colossenses, capítulo 3, verso 1, diz assim, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Então, como crentes,
Nós não nos reunimos nós não nos reunimos como igreja para outra coisa senão para buscar a Deus. Nós não podemos fazer da igreja um meio para tratarmos as coisas do mundo. Nós precisamos entender que nós estamos ali para fazer a vontade de Deus. Os membros da igreja devem viver de um modo coerente com a fé cristã. Nós estamos falando o que é ser membro. E ser membro é viver de uma forma coerente. Filipenses capítulo 1, verso 27 diz assim, vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que eu ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós, outros que estáis firme em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então, isso é muito forte, queridos. Nós precisamos entender que nós precisamos viver o propósito de Deus para a nossa vida. Então, se você está acompanhando nesta aula, se você está aí anotando, se você está, como que fala? Sendo ministrado nesse momento, né, através dessa aula, que você possa colocar em prática, que você não deixe essas coisas, sabe, que não são a vontade de Deus entrar aí no seu coração. Ser membro é se relacionar com pessoas, ser membro é entender que todos nós somos crentes em Cristo Jesus. Quem nos une é Jesus. O que nos une, o que nos faz membro é Jesus Cristo. Amém? Então, fica com essa palavra. Então, aí, em nome de Jesus, a palavra de hoje é propósito, tá? A palavra de hoje é propósito, porque nós devemos aí, né? Buscar a Deus e fazer a sua vontade. Nós precisamos ter o mesmo propósito. Se relacionar com pessoas e ter o mesmo propósito. Então, em nome de Jesus, vamos para cima aí. Quero orar com você agradecendo a Deus por esse tempo que você decidiu aí, né, colocar, investir para aprender a palavra. Vamos juntos? Senhor, em nome de Jesus eu te agradeço, eu te louvo, eu te engrandeço por esse tempo de aprendizado. Senhor, abre o nosso coração, abre a nossa mente, que nós possamos, Senhor, Deus querido, estar acima, Senhor, dessas situações, dessas circunstâncias. Senhor, que nós venhamos nos relacionar uns com os outros em comunhão, entendendo que Cristo nos uniu e que Cristo vai continuar nos unindo. Então, Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda nesta caminhada, através do Teu Espírito Santo. Que essa pessoa que nesse momento me assiste, que nesse momento participa desta aula, possa ter o seu entendimento e o seu coração aberto, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu oro, te agradeço e te louvo. Amém. Amém, querido. Amém, querida. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Olha só que aula curtinha, rápida, para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida.